Olá pessoal, hoje nós vamos ver sobre o ciclo do nitrogênio e ele tem importância nos seres vivos porque ele é componente de moléculas essenciais para a constituição do corpo ou da célula, considerando um organismo unicelular. Então ele forma aí proteínas e DNA. Por exemplo, aqui nós temos um aminoácido e as proteínas são formadas a partir de 100 aminoácidos, 100 ligações dessas subunidades, que são os aminoácidos. Então aqui, como vocês viram, até tem o carbono, né? E entra também no ciclo do carbono, mas aqui nós temos... vou ter que editar. E aqui nós temos os... de novo. E aqui nós temos o grupo amina, com esse nitrogênio compondo, então, as proteínas. E da mesma forma, nós temos o DNA, que tem a função de estabelecer a informação do ser vivo. Por exemplo, nós temos o DNA, ele é formado por 5... não. Nós temos o DNA formado por 4 bases nitrogenadas e o RNA formado por 4 também, mas em substituição da timina pela uracila. Então, por exemplo, aqui nós temos uma base nitrogenada que compõe o DNA. Então, 1, 2, 3, 4, 5 nitrogênios numa adenina, 1, 2, 3, 4, 5 numa guanina, formando uma base púrica, 1, 2, 3 numa citosina, 1, 2, formando uma timina, e quando for o RNA, que é o outro ácido nucleico, também com 2 nitrogênios, formando então as bases pirimídicas. E essas bases nitrogenadas que formam então aqui as ligações entre elas, né, formam o DNA, e a sequência dessas bases nitrogenadas que fornecem a informação de como o ser vivo será. Por isso, a importância da incorporação do nitrogênio nos seres vivos. A principal fonte de nitrogênio é na atmosfera, então nós temos 78% do ar que forma, das moléculas, dos gases que formam o ar, é nitrogênio. Aqui eu coloquei essa imagem para vocês, mostrando o valor proporcional, né, através desses quadrados, da quantidade de cada gás que compõe o ar. Então nós temos aqui o nitrogênio, o oxigênio, lembrando do ciclo do oxigênio que nós vimos na aula passada, o ciclo do carbono na aula anterior, o argônio, que a gente não comenta muito, mas ele é importante para os peixes, e o restante é outros gases que formam, mas em uma porcentagem muito pequena. Então, basicamente, no ar que nós respiramos, existe muito nitrogênio. Tem no solo também, como nós vamos ver, como que acontece a incorporação desse nitrogênio da atmosfera no solo. Consequentemente, ele acaba sedimentando em lagos, rios e até chegar no oceano e também sedimentar por lá. Então, a gente vê nas rochas sedimentares. Nas águas superficiais e subterrâneas, porque principalmente no caso das subterrâneas, como acontece, vocês viram no ciclo da água, uma percolação da água, então o nitrogênio incorporado no sedimento vai para as águas subterrâneas e na hora que ele floresce, que ele ressurge novamente, formando as águas superficiais, vai carregar então o nitrogênio, mas não nessa forma, como nós vamos ver, é uma outra molécula incorporada. E na biomassa do ser vivo, justamente porque nós incorporamos o nitrogênio na alimentação, como vocês vão ver nos slides seguintes. Os seres vivos, então, vão obter o nitrogênio através da alimentação. Como que vai funcionar? Nós temos o processo de fixação, isto é, as bactérias no solo e as cianobactérias nos oceanos fixam, capturam, retiram o nitrogênio nessa forma, né? Gás nitrogênio, que é o N2 da atmosfera, e coloca no solo, ou se for no caso das cianobactérias, vão colocar na água. Aonde que essas bactérias vão estar presentes? A gente vai falar agora da questão mais do território e não das cianobactérias, né? Então, a gente vai falar aqui do solo, tá? Essas bactérias estão presentes nos nódulos das raízes de algumas plantas especiais que são as leguminosas. Por exemplo, feijão, a soja, o grão-de-bico, tá? Ou então essas bactérias vão estar no próprio solo, soltas assim no solo, na terra,
fazendo o processo de amonificação e o processo de nitrificação. Amonificação é o nitrogênio da atmosfera sendo transformado em amônia, que é o NH4, por essas bactérias presentes aí nas raízes das leguminosas. E também nós temos a nitrificação. A nitrificação é um processo onde transforma a amônia em N2, que é o nitrito, e N3, que é o nitrato. E aí as plantas conseguem absorver do solo o nitrito e o nitrato. Consequentemente, quando as plantas servem de alimento para os animais herbívoros, os animais herbívoros vão incorporar o nitrogênio, formar então as proteínas e o DNA. E aí, quando um carnívoro se alimenta do animal herbívoro, também vai incorporar esse nitrogênio na forma de proteína e de ácidos nucleicos, como DNA, no seu corpo. Então, de certa forma, entra na cadeia alimentar, como vocês aprenderam no semestre passado. Aqui nós temos o ciclo fechado, né, o ciclo completo. Desculpa, e eu vou tentar passar um pouquinho para vocês. Então, nós temos aqui um vegetal. E esse vegetal é uma leguminosa. Perceba que aqui, ó, temos raízes nodosas, que é onde as bactérias vão ficar. Então, são as bactérias fixadoras do nitrogênio. Elas transformam N2 em nitrito, nitrato, ou então no processo de amonificação. O processo de amonificação, as bactérias ficam dispersas no solo e elas vão transformar, então, o N2 em NH4. Esse NH4 precisa ser transformado em nitrito e nitrato e é pelas bactérias nitrificantes. Então, aqui, algumas bactérias vão transformar em nitrito, N2, e outras bactérias também nitrificantes vão transformar em NO3. E aí nós temos a assimilação desse NO3 por outras plantas, que podem ser plantas diferentes das nodosas, plantas nodosas. As plantas nodosas têm bactérias específicas, tem bactérias para elas que já transformam diretamente nitrito e nitrato. Então, são nitrificantes. As plantas normais, as outras que não são leguminosas, elas vão precisar desse processo aqui das bactérias nitrificantes soltas no ambiente para então assimilar o nitrito e nitrato. Aí acontece também o processo de desnitrificação, ou seja, uma devolução desse nitrogênio para a atmosfera, a partir de bactérias desnitrificantes. E também, quando acontecer a morte e decomposição dos seres vivos, animal, ou então a própria planta, o vegetal, os fungos e bactérias decompositores transformam essa matéria orgânica morta em matéria inorgânica, que seria então a amônia, devolvendo então para o ambiente esses nutrientes para que seja reabsorvido pelas plantas e assim a gente fecha o ciclo. Neste processo de desnitrificação, o nitrogênio é devolvido para o ambiente através do processo da decomposição, como eu falei, fungos e bactérias, e também pela liberação de excretas. Quando o ser vivo, principalmente animal, ele libera urina no ambiente, acontece esse processo de desnitrificação também. Então, o NO2, o NO3 e o NH4 são transformados em N2 e devolvido para a atmosfera. Bom, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!